Momento do Discipulado. Um pai deve ensinar seu filho a ser pai. A primeira coisa que se ensina a uma criança quando nasce, ela tem que aprender a obedecer. É evidente que o pai, mas principalmente a mãe, vão procurar atender às necessidades da criança da melhor forma possível. Isso é evidente. Nem que seja enrolar em panos e colocar numa manjedoura. Mas alguém que nasceu ali colocado numa manjedoura, enrolado em panos, ainda assim teve um carinho muito especial dos pais, que é o mais importante. Eu assisti, vi dois filhotes nascidos, acabaram de nascer esse fim de semana em uma cadela, 2 cachorrinhos que nasceram. É interessante, eles já estavam limpinhos, com um cordão umbilical cortado, limpinhos, bem lambidos pela mãe, nasceram na sujeira. Mas a mãe fez aquilo por instinto. Qualquer mãe tem também um instinto de cuidar do filho ou da filha quando nasce. Porém, a partir daí, eles devem ensinar o filho a obedecer. Criança ainda, bebê ainda, tem que aprender a obedecer. Não é dona do mundo aquela criança. As pessoas não estão todas à sua disposição. Em algum momento ela vai ficar chorando. Não é hora de ser atendida. Vai esperar uns minutinhos até a mãe ir lá, trazer uma fralda, fazer uma mamadeira. A criança não é dona do mundo. Ela vai ficar chorando, mas isso é bom, fortalece o pulmão. Ela não pode ser atendida sempre, imediatamente, quando ela quer. Ela tem que aprender que há limites, ela tem que aprender que as outras pessoas têm outras coisas que fazer. Os pais precisam ensinar às crianças que há limites, que elas não são donas do mundo e que precisam obedecer. À medida que vão crescendo, já andando, tendo liberdade de ir para aqui, para ali, para acolá, os pais têm que ensinar a obedecer. Não podem ficar vigiando a criança o tempo todo. Um crente, quando nasce, a figura de comparação é importante. Quando nasce de novo, precisa de toda a atenção nas primeiras semanas. Depois, a gente vai ensinar a pessoa a obedecer. Ele não vai ser dono do pedaço, fazer o que quiser, vir à igreja quando quiser, ler a Bíblia se quiser. Não, ela tem que aprender no início que se quiser ser do Senhor, tem que obedecer e atender a um determinado padrão. Eu conheço muitos e tenho visto muitos, e muitos têm vindo a nós, pessoas mal formadas. São crentes porque acreditam, mas são incapazes de obedecer e não se encaixam na comunhão. Eles não conseguem ter comunhão. Aprenderam a ser donos de si mesmos. Isso é o contrário da conversão. A conversão é negar-se a si mesmo e se render a Jesus como Senhor. Isso é o mais importante. Negar-se a si mesmo, o seu eu, e entregar-se a Jesus como Senhor. Os pais espirituais têm que ensinar, mas não ensinam. E as igrejas também não ensinam. E a pessoa é mal formada. Um crente que faz o que quer, que nem de longe é um servo e é, digamos assim, inútil para Deus, a não ser que ele se arrependa e tenha uma conversão radical. Mas se a conversão dele no início não foi bem feita, mais tarde vai ser muito mais difícil. Não se converte um crente velho. Cavalo velho não aprende a marchar, é um ditado lá na minha terra. Não se converte mais um crente velho. Mal acostumado, ele só vai dar problema. Peso na igreja, a melhor coisa é se livrar dele. Tomara, queira Deus que ele goste de outra igreja e vá para outro lugar, perturbar outros em outro lugar.
porque ali ele é um peso morto, não ajuda em nada, não serve a ninguém e só faz a sua vontade. Quando Deus precisa dele, ele não está aí. Foi mal formado no início, não se ensinou a obedecer e ser submisso, estar numa comunhão. Ele tem que ser submisso ao corpo, à comunhão do corpo. Em outras palavras, ao próprio Jesus, que é o cabeça desse corpo. Você entende isto? À medida que a pessoa cresce espiritualmente, nós vamos ensinando essa pessoa a cuidar de outros. Meu irmão, vá na casa do fulano que não veio essa semana nem a outra, procure saber o que está acontecendo. Ah, não, eu vou mandar uma mensagem para ele. Meu irmão, eu pedi para você ir lá. Se você quer ser servo, obedeça. Vá lá. Ache um horário melhor para você e vá lá. A gente já vai verificando o jeito da pessoa. Quando ele ama a Deus, é um servo, obedece e traz o relatório direitinho do que está acontecendo com aquele outro irmão. E além do mais, ainda orou, procurou ajudar, fez o serviço direitinho. Ele está se qualificando para ser um líder, porque aprendeu a obedecer. Depois vem outra ordem. Meu irmão, prepara a lista aqui dessas pessoas que vão ficar de serviço aqui na igreja, etc, etc. Faz essa lista para mim. Se você puder, amanhã você me traga essa lista. Chega um dia de amanhã, meu irmão, você fez a lista? E eu tive problema, eu tive que correr lá, não sei o que, não deu para fazer, mas eu vou fazer, amanhã eu trago. Já não serve mais. Ele não é servo, mas ele é crente, mas não é servo. Há muitas pessoas no mundo que são marmanjos adultos, mas não amadureceram. São incapazes de serem pais, de constituir famílias. Eles não cuidam de ninguém. E nem podem ser líderes também. E se forem colocados numa posição de chefe em alguma área, na empresa, vão ser um fracasso em administrar o trabalho de outros. O chefe é aquele que organiza e administra o trabalho dos outros que lhe foram confiados. Deus quer isto para cada cristão. É o prosseguimento normal, lógico, da carreira cristã. Hoje você se converteu, aprendeu a obedecer e daqui a pouco recebe tarefas para fazer, você cuida da leitura da Bíblia, da oração, da sua devoção pessoal, da fidelidade na mordomia, os dízimos, você cuida disso e logo a seguir você vai cuidar de outras pessoas. Um pai precisa ensinar o filho a ter responsabilidade, a trabalhar, para que quando chegue aos 20 anos ele já seja apto a constituir uma nova família. Mas os pais que não ensinam estão criando monstros dentro de casa. Aos 20 anos é um marmanjo que dorme muito, não trabalha, mas que quer namorar. Tem tempo para isso, tem internet para isso, ele quer namorar e namoro do jeito que o mundo vai. E então ele vai trazer problema para a família, só problema, mas ele não cuida de ninguém. Incapaz de constituir uma família, não tem responsabilidade. Os pais não ensinaram. Muitas das vezes os pais estão separados, enrolados, a vida deles já é atrapalhada, eles geram um filho pior do que eles. Infelizmente, o mundo está assim. Mas na igreja nós somos orientados a zelar pela família, cuidar do casamento, ensinarmos os filhos a obedecerem e serem bons discípulos também. E em algum momento eles precisam aprender a cuidar de outras pessoas. Meu irmão, você tem um carro? Amanhã passe na casa da irmã fulana e traga a família dela para a reunião. Então você vai ter que sair mais cedo para ir na casa da irmã para trazer a família, dar uma carona para ela e a família dela, tá certo? Se a pessoa
é um servo de Deus, ele vai fazer isso com alegria, vai acordar cedo, vai se preparar para trazer aquela família com amor no coração. Se ele não é servo, ele vai se esquecer, vai acordar tarde, vai ligar para dizer que não deu para ir, qualquer coisa assim, qualquer desculpa. É triste a gente ver a quantidade imensa de crentes incapazes de fazer qualquer coisa pelo outro. Eles não fazem, não conseguem nem por eles mesmos, quanto menos ir buscar um outro. Pois é, um pai espiritual tem que ensinar o filho a ter responsabilidade para com Deus, ter temor a Deus e cuidar de outras pessoas também. Isto é o caminho para ser pai. Quando ele cumpre a ordem de trazer aquela família, dar uma carona, ele tem carro, vai lá com o carro, busca aquela família, ele vai lá, visita aquele outro que não tem vindo à igreja para saber o que está acontecendo, ele está sendo treinado a fazer alguma coisa pelos outros. Mas ele tem que caminhar, continuar a seguir, ele vai se interessar por evangelizar alguém, ou então buscar um irmão que está afastado, desviado, desigrejado, ele vai lá procurar saber o que aconteceu, conversa, visando trazer aquela pessoa de novo para a convivência cristã, para a comunhão. Ele vai fazer isto com amor. Daqui a pouco ele vai ter acesso a uma pessoa que ainda não conhece o Senhor, vai poder evangelizá-la e trazer aquela pessoa. Ele tem que ser ensinado a cuidar bem dessa pessoa desde o seu início. Esse trabalho não acontece da noite para o dia. Eu me lembro que quando eu tinha um ministério de evangelista, isso é 50 anos atrás, eu gostava de ajuntar multidões, pregar, evangelizar para todo lado, de público, em praça pública, nas igrejas, em condução, em todo lugar. E eu gostava de ver mãos levantadas, pessoas tocadas, decidindo pelo Senhor. Deus me mandou parar com todo aquele ativismo e disse: agora você vai aprender o que é igreja. Eu vou te mandar para um buraco, um cantinho onde tem meia dúzia de pessoas de idade. Você vai aprender a amar essas pessoas, cuidar delas. Isso é igreja. Você vai começar a aprender. E isso já tem 50 anos, foi assim que eu comecei. E as experiências foram muitas e muitas e muitas. Deus me ensinou a cuidar de pessoas. Eu passei uns 15 anos do meu ministério submisso a outras autoridades espirituais, outros pastores. Em determinado momento, Deus disse: agora você vai começar tudo de novo, ganhando a sua família. Foi quando eu pude, lá no Ceará, evangelizar a minha família. Eu morei 2 anos lá. Eu pude cuidar dos filhos, dar os primeiros passos com eles no discipulado. E a seguir, Deus disse: agora você volta para o Rio e lá você vai fazer a mesma coisa com os outros irmãos, vai cuidar de outras vidas. Nós passamos muito tempo na comunidade com pouca gente. Às vezes eu sentia saudades daquele tempo em que era muita gente com quem eu lidava. E ali eu tinha que lidar com pouca gente, sempre as mesmas pessoas, e aquilo às vezes me desafiava. E eu perguntava a Deus: Senhor, por que nós não estamos crescendo, aumentando em número? Por quê? Deus disse: o trabalho é assim, tem que fazer um discípulo primeiro, para depois fazer o segundo, e depois o terceiro, o cesteiro. Com cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Se ele consegue fazer o primeiro cesto, depois o segundo, o terceiro, ele acaba fazendo 100 cestos. Tem que começar fazendo o primeiro. O que a gente está fazendo, crente ou discípulo?
A maioria das igrejas e a maioria dos crentes e a maioria dos pastores só estão fazendo crentes religiosos. Eles não estão discipulando pessoas e é um trabalho vão, porque se o pastor sair, as ovelhas se perdem. É isso que normalmente acontece. As pessoas só ficam ali enquanto o líder está. Quando o líder foi embora, as pessoas se dispersam. Mas, quando a gente faz discípulo, discípulo é discípulo, formado e preparado, dá trabalho para fazer 2, 4, 5, 6, 10 discípulos, demora. Alguém olha para a gente, só tem 10 pessoas aqui. Mas são 10 discípulos. Mas a gente enche uma igreja de gente com facilidade. Encher de crentes, você vai conseguir. Você fazer discípulos, o que Jesus mandou é diferente. É um pai cuidar de filhos. E você vai ensinar os filhos a serem pais. Então vai ter que esperar uma outra geração. Isso demora. No início da nossa comunidade, tudo era pequeno, as pessoas eram poucas, mas nós tivemos que aprender muitos princípios. Foi se expandindo, se espalhando. Hoje, eu já não posso dizer que é pequena, o número já é grande, se espalha e eu já nem consigo conhecer todos, não tenho contato com todos. Meu trabalho não é na direção de aumentar o número, é de cuidar de líderes que façam outros líderes. E está difícil. Alguns líderes foram formados no nosso meio, são muito abençoados. Alguns vieram de outros lugares e estão mal formados, influenciados, e o trabalho deles não segue o nosso padrão, não dá frutos que permanecem, é igual uma caixa d'água, como a maioria das igrejas. Entra por cima e sai por baixo. Mas Deus quer um fruto que permaneça. As pessoas não estão aprendendo tudo. Nós precisamos aprender a cuidar das pessoas, mas não podemos cuidar de qualquer um. Só daqueles que querem ser cuidados. É uma outra situação. Mas eu quero focalizar isto. Um crente isolado, crente do eu sozinho, pouco vai servir para o reino de Deus, porque ele não vai dar frutos, muito menos cuidar dos frutos. Mas quando nós formamos um discípulo, e é um investimento pesado para formar um discípulo, então nós vamos ensinar esse discípulo a cuidar de outros discípulos também. Este é o caminho, ensinando o irmão, um discípulo, a cuidar de outros, a fazer outros discípulos. E aí a gente vai entender o que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho Timóteo, em quem ele tinha investido muito do seu amor, do seu tempo, da sua dedicação. 2 Timóteo 2, filho meu, segundo o modelo que você viu em mim, isso mesmo você transmita a outros, homens fiéis e idôneos para transmitir a outros. Ou seja, faça discípulos que façam discípulos e que ensinem os discípulos a fazerem discípulos. É assim que a igreja precisa se multiplicar e o reino de Deus se espalhar no mundo. É assim que Deus quer para nós. Você está encaixado em algum esquema desse? Você está fazendo discípulos? Você está seguindo alguém, sendo discípulo ou discípula de alguém? Você tem que responder isso, é para Deus. É Ele quem vai cobrar.